Shalom, shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Iremos ler do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim, Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Então, Paulo inicia a carta aos povo de Filipenses, aos irmãos de Filipenses, para eles terem a alegria deles fundamentada no Senhor, em Cristo Jesus, em tudo aquilo que Ele fez por nós, se entregando pelos nossos pecados, pagando o preço que nós não poderíamos pagar, nos ensinando, nos mostrando como que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós temos que se alegrar nisso. Todo cristão tem que se alegrar no Senhor. E Cristo tem que ser a base de toda alegria. Amém? E aí ele começa a orientar o povo de Filipe assim. Versículo 2. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Versículo 4, bem, que eu poderia também confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Versículo 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo, ele está dizendo aqui para ele não confiar na própria segurança dele. Não confiar na própria inteligência dele, no próprio conhecimento que ele teve, porque ele foi ensinado, foi instruído aos pés de Gamaliel, um professor super reconhecido em Israel naquela época, era o melhor dos melhores professores, e ele aprendeu tudo com Gamaliel. Mas ele falou, eu não devo confiar em tudo que eu aprendi de Gamaliel. A minha confiança, a minha segurança vai estar em Cristo Jesus. Versículo 7 ele fala, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Versículo 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, Paulo aqui, ele testifica. Ele fala, minha segurança não vai estar no que eu aprendi pelo professor Gamaliel. A minha segurança, a minha confiança vai estar por Cristo Jesus. Por tudo que eu ouvi, que eu aprendi dele. Pela sublimidade do conhecimento de Cristo. E é assim que todos nós devemos caminhar. Não pelos nossos próprios entendimentos, mas sim pelo entendimento da palavra de Deus. Pelo entendimento que Cristo nos dá através da sua vida, da sua conduta, da sua perseverança, do seu amor. É nesse conhecimento que nós temos que nos basear e seguir a caminhada. Seguindo o exemplo de Cristo, como Cristo viveu. Viveu amando somente a Deus, o Pai, o fiel verdadeiro Criador, o único e fiel e verdadeiro, e amando o próximo como ele amava a ele mesmo, sendo obediente a Deus até a morte de cruz, obedecendo fielmente a Deus. É assim que todos nós temos que caminhar, com as mesmas condutas de Cristo. Não andar pelo nosso conhecimento, mas sim andar pelo conhecimento de Cristo, conhecendo o que ele fez, conhecendo como ele viveu
e seguindo os seus passos. Amém? E assim alcançaremos a salvação e a ressurreição eterna com Cristo Jesus, com Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, na eternidade. Amém? Glória a Deus. Daria a bênção sacerdotal, Números capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Versículo 25. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Versículo 26. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Daria a bênção apostólica, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Tenham todos um lindo e excelente dia no conhecimento de Cristo, com segurança em Cristo Jesus, na fé dele. Amém.